Ah, eles têm. Aí eles fazem o estudo diário. Hoje não vai poder porque o vento está batendo e está atrapalhando. Por exemplo. Não, ótimo. Vou ver se eu falo para eles se eu consigo te responder também. Se não, você pode começar perguntando. Eles instalam sensores de velocidade e direção do ar aqui. São os anemômetros. O sensor de direção é direção mesmo, não é biruta, como o pessoal fala por aí. Então eles monitoram continuamente. Se, por exemplo, a gente fala, olha, essa plataforma aqui com esse projeto não tem jeito. Se o vento estiver alinhado, não tem condição de pouso ou decolagem. O sensor que tiver. Exatamente. Exatamente. Aí eles falam assim, ó, então hoje não vai poder pousar. Ou eles falam que não dá para o helicóptero ir, mas ele fala assim, não, mas tem que trocar a equipe, porque eu tenho vários conhecidos que trabalham em plataforma de petróleo, ou outros da Petrobras que falam o seguinte, se você falar para o camarada ficar mais um dia na Petrobras, ele quase morre lá. Porque você já passa 15 dias aqui, não é legal, né? É bom para trabalhar e tudo, mas o cara que está contando que vai embora aquele dia. Então, muitas vezes, tem casos que não tem solução, ele vai ter que ficar mais um dia. Mas outros casos, o que acontece? Se não tiver condição de pouso e decolagem, devido ao alinhamento do vento, coisa parecida, eles contratam um rebocador, o rebocador pega a plataforma e desloca ela, para que haja condição de pouso e decolagem. Então, levar a nova equipe e levar a equipe que já estava ali embora. Então isso faz. Oi? É $70 mil por operação. É bem baratinho. Ai, o funcionário ficou ali no barco. Você tem que pensar na segurança. Você sabe que a gente tem equipe aqui que embarca sempre. E eles disseram que, um que trabalha com a gente aqui que fala isso, tá? Vou reproduzir as palavras dele. Eles disseram que para evitar a depressão do pessoal, eles dão comida o tempo todo. Meu Deus do céu. Então, a cada 2 horas, eles dão comida para os caras. É sempre comida boa, né? Bom, então você tem essa questão. E eu não sei se eu estou conseguindo te responder a tua dúvida, porque qualquer outra coisa que estiver acontecendo aqui vai estar relacionado assim, o que a força do vento vai fazer nele. E isso a gente mede as forças do vento para todas as direções. 360 graus. Tá? Na questão do helicóptero em específico, de pouso e decolagem, é que a gente só mede os ângulos de alinhamento do vento, seja pela questão do gás, ou mesmo da turbulência gerada, porque ele só teria problema se o vento viesse por aqui. Se o vento vier por trás, ele em princípio não tem problema, porque não tem nada aqui ao redor. Tá? Não sei se era isso que você queria saber. É para entender como que funciona Sim. as direções, mas deu para entender. Tá bom. Alguma outra pergunta, alguma outra questão? Não? Essa ação fixada no mar, toda a plataforma de petróleo é fixada no mar. Essa daqui, por exemplo, ó, vamos pegar essa e essa outra. Esses dois, acho que você não vai conseguir ver. A gente tipicamente faz um modelo com um casco cortado, exceto essa que está inteira. Mas assim, essa e essa daqui, elas eram petroleiros, ou seja, eles navegavam pelo mar e que foram adaptados para virar plataforma. Então eles são fixados lá. Hoje é plataforma porque a gente chama de FPSO, que são as plataformas flutuantes. FPSO são essas compridonas e elas são ancoradas. Tá? Já essa outra aqui, essa é o modelo que a Petrobras chama de replicante, que são as do pré-sal. Tem várias dessas lá no pré-sal. E por ser replicante, a gente ensaiou só uma delas, que depois eles foram construídos bem parecido. Essa daqui, se você pegar o projeto dela, se você pegar a foto, digita lá, plataforma replicante ou AP66, que é essa aqui específica. Aqui você vai ver, o casco dela é um caixote. Não tem esse formato de barco. É um caixotão, porque o único objetivo disso aqui já foi construída para ser plataforma. Então ela foi rebocada até o local, instalada ali, travada e acabou. Se tiver que voltar para a costa, para manutenção, coisa parecida, coisa que eles não gostam de fazer de forma alguma, né? Ela tem que ser rebocada de volta. Aquela que explodiu no Espírito Santo era... que teve um acidente, teve um acidente o ano passado ou retrasado, que morreu alguns funcionários. Agora eu não me lembro qual que era. Ela tem 56, né? 56, não me lembro. A 46 faz muitos anos, não, a 36 faz muitos anos, e ela era o que a gente chama de semissub, daquela quadradona. Tá? Mas a do Espírito Santo eu não me lembro como é que ela era. Um acidente Oi? feio lá. Eu acho que era 46 ou 55. Eu não me lembro se 56 já não era formato
de navio. Então, essa daqui é 58 ou 62, 58. Então, até 58 ou 65, talvez, elas têm esse formato de petroleiro. A P66, né, que os números são crescentes mesmo, a 66 que já começou a ser fabricada especialmente para ser plataforma de petróleo. Tá? Aí ela tem um casco bem quadradão. Tá bom? Outras perguntas? Só uma última. Pode fazer. No caso, essa daqui é específica, né? Na Petrobras, no caso. Eu quero saber dos tubos, navio. É o mesmo que sai para navio como Tabaceiro? Olha, vamos aqui, navio, aqui do lado tem um tanque de provas, tem 270 metros de comprimento, aqui bem dividindo parede com a gente. Navio, em geral, são eles que fazem. A gente também faz algum caso, se for necessário. Mas o plataforma tem uma demanda maior pelo seguinte, no caso do vento, né? A plataforma tem uma demanda maior primeiro que ela fica ancorada. E aí, por ficar ancorada, você vai ter a força do mar atuando ali e a força do vento. E tem as questões de pouso e decolagem dela. Agora, o navio mesmo, o pessoal tem mais preocupação com o quê? Com ele estar navegando. Então ele quer ver a hidrodinâmica do casco. Aí eles fazem esse teste aqui do lado. Então o pessoal aqui do lado faz qualquer tipo de navio, eles fazem aqui do lado. A gente só fez um navio, se eu não me engano, que era o navio da USP, o Alfa Crucis, mas a gente fez porque era da USP e a USP queria fazer um estudo acadêmico, um novo navio deles, então queria fazer túnel de vento, fazer no tanque, fazer modelagem numérica. Então, como envolvia projeto, a gente fez. Mas tipicamente a gente não faz navio porque aí a força do vento não vai importar muito com o navio. Pela própria altura dele e tudo mais, dá para você dimensionar bem isso utilizando normas. Tá? E a preocupação hidrodinâmica, o pessoal faz em tempo de água. Tá bom? Só isso? Em 2007 foi a P36 e em 2015 a P57. P57. Ela é uma FPSO. É a formação do navio. Tá, é FPSO, né? Tá. Eu vou dar uma explicação aqui de detalhe construtivo de túnel de vento, que é o seguinte, vocês vão notar que é por aqui que o vento entra, tá? Então, como a gente tem que, lá onde está o modelo reduzido, gerar o vento da cidade, não pode entrar qualquer vento bagunçado aqui também. Então, a gente, primeiro, o vento vai passar por uma colmeia, que ela vai acertar o escoamento, ela vai condicionar o escoamento. Em mecânica do sul, vocês devem ter estudado condicionador de escoamento, coisa parecida. Então passa por uma colmeia e depois ele passa por duas telas ali na sequência. Com isso, ele direciona o escoamento e elimina e diminui muito a turbulência do vento. Depois que o vento passar por aqui, é que ele começa a interagir então com a rugosidade que está no piso e gerar a turbulência e a característica do vento da cidade que a gente tem que simular. Tá bom? Então, isso aqui é um grande segredo. Tem que ter isso bem feito, né, a colmeia e as telas, porque senão você vai jogar um vento qualquer no seu motor. Na cidade o vento ele é certinho? Assim? Não, ele é tudo turbulento. Mas o turbulento está lá na frente. Por que acontece? Não, eu começo a bagunçar assim começa daqui para frente. Porque a gente tem que bagunçar para que ele fique o bagunçado do mar, o bagunçado de uma cidade interior ou de uma cidade grande. Exatamente. Porque se a gente não arrumasse aqui, ia chegar tudo muito bagunçado, sem regulação. Exatamente.
Fazer 2 ou 3 minutos. Ah, cuidado com a mesa. Deixa eu ver como vocês entraram. Não dá para mais gente entrar. Deixa eu ver como você tem aqui fora agora. Deixa eu ver como você tem aqui fora. Eu vou ter que dividir. Tá bom? Acho que vocês ficam fora agora. Vou baixar também, que eu acho que é mais fácil. Bom, oi. Tá. Sim, a gente gira a mesa para isso. Mas a minha dúvida é assim, quando você vai construir uma construção, uma plataforma, como você identifica aonde é o melhor vento para poder fixar ele num lugar só? Você tem que identificar qual o melhor vento para poder fixar. Então, bom, por exemplo, no caso de São Paulo, o pessoal sabe que o vento predominante aqui é sul e sudeste. Você faz isso. É a maior predominância do exatamente. São Paulo é sul e sudeste. Então, vamos supor, o vento ele vai de sudeste de manhã cedo e ele volta de noroeste à tarde. Então, se você tiver um arquiteto que está pensando em tudo, ele vai pensar não só na posição do sol, como também do vento, para poder projetar a casa. Tá? Só que isso para a questão do conforto do usuário e tudo mais. Quanto à força do vento, aí em função... Isso influencia também a estrutura, no caso. Sim. Tá, mas aí... só que a gente faz o estudo aqui para todos os ângulos. Para todos os ângulos. A gente faz o estudo para todos os ângulos. É graduado aqui, né? Exato. É grau em grau? Isso. De 5 em 5. Isso. Então, agora deixa eu dar uma ideia geral aqui do prédio. Tudo está passando para o lado. Aqui vocês veem, né? Esse é o prédio que nós estamos terminando o ensaio desse. Nesse prédio nós fizemos um ensaio completo, que foi o estudo de força do vento em todos os blocos que tem aqui. Fizemos o estudo também de pouso e decolagem no heliponto. E esse estudo ainda vai ter aqui, vocês vão ver uns sensores diferentes conectados no modelo. Tá vendo aqui que tem alguns diferentes aqui? Esses são para poder medir conforto de pedestre. Então, porque essas regiões que estão instrumentadas aqui, do lado de cá, por exemplo, ali na frente, isso aqui é um shopping e tem essas áreas, esses terraços verdes aqui, tem essas áreas de lazer. Você, quando tem, por exemplo, 2 prédios muito juntos, como estão aqui, você pode o quê? Se o vento vem nessa direção ou na oposta, tem um vento canalizado. E aí, vento canalizado, às vezes você faz uma área de lazer e ninguém consegue ficar. Isso é comum, você pegar vários prédios por aí. Nós já visitamos um que eles projetaram uma área de alimentação e ninguém conseguia ficar na área de alimentação. Voava copinho de Coca-Cola, a comida esfriava em 2 segundos. Eles tiveram que fazer uma solução não arquitetônica para poder evitar o problema. E aparentemente o problema deles foi causado porque o arquiteto pensou em um monte de coisa, inclusive no mais saídas para o vento, e a construtora resolveu fechar tudo, o que foi pensado. Então, se fechou tudo, né, o vento não tinha mais para onde escapar, teve que sair prejudicando tudo. Então, esse pessoal aqui desse shopping pediu para a gente um estudo completo. Então, esse nós vamos fazer a partir de segunda-feira. Esses sensores que estão aqui, né, reproduz mais ou menos a altura de um homenzinho para essa escala reduzida. Acho que um homem mais ou menos sentado, tá? E a gente mede a pressão, passa por cima do tubinho, uma pressão aqui na base, e a partir dessas pressões a gente consegue determinar qual que é a velocidade do vento que está passando aqui. Você tem que ter, sim, não pode ter vento muito forte, tá? E por outro lado, se você fosse fazer uma região de piscina, que não é o caso, você também quer uma região que vente um pouquinho, que não fique muito abafado. Em cima disso tudo, a gente determina então as características do conforto. Mas tipicamente, numa situação dessa, se o vento canalizado não está prejudicando, né, as pessoas de ficarem ali. E aqui a gente vê, né, no caso do modelo, primeiro eu citei a rugosidade, que são os toquinhos, mas vocês vão ver que lá atrás tem mais 4 objetos verticais. É a combinação dele
com esses toquinhos aqui que vão, então, gerar o vento correto da cidade que a gente está modelando. Tá bom? E aqui alguns prédios vizinhos que eram significativos a gente modelou também para poder determinar exatamente a influência do prédio ali. O que não está modelado aqui porque era casinha pequena. Até que, como que você considera que é significativo ou não para fazer essa modelagem? A gente costuma assim, prédios que estão a um quarteirão mais ou menos de distância, tudo que a gente vai sair a gente faz. Se a sua casa terra ou sobrado, aí a gente pode botar uma rugosidade aleatória, tá? Ou utilizar só essa daqui, que já é suficiente. Que já é suficiente, que já vai dar a turbulência necessária para aquela modelagem. Agora, vamos supor que você queira fazer um prédio lá no centro de São Paulo, o prédio do Sesc, por exemplo. Tá lá, aí você tem que modelar tudo que está em volta. Modelar o relevo. Quando a gente fez aqui um ensaio do Sírio-Libanês, que fica na 9 de julho, a gente teve que modelar todos os prédios do entorno, porque é muita identificação. Não só modelamos o declive ali, que acho que dava, não lembro se era 20 ou 40 metros de declive, como também tivemos que botar todos os prédios da vizinhança. Tá. E se o vizinho tem um estudo que nós vamos fazer, que eu acho que a construtora já sabe que do lado vai ter um prédio quase igual. Então, quando acontece isso, a gente também já faz o estudo com o prédio do lado. Ele pode contratar dois estudos, um sem o prédio e o outro com o prédio. Se os dois forem subir mais ou menos juntos, então ele já pode fazer com o prédio do lado para poder ver as forças. O estudo que é feito é só para saber o impacto que vai ter na minha estrutura? Ou, por exemplo, eu já tenho um prédio ali na Vale, vamos supor, esse shopping ele já existe, a gente vai fazer um condomínio fechado próximo. Eu tenho que fazer um estudo daquilo que eu estou construindo, que vai impactar no que já está pronto? Isso depende da prefeitura. Tá? Volta naquela questão lá de trás. Eu ouvi dizer que um prédio que nós ensaiamos aqui, que a construtora só fez porque a prefeitura obrigou. Tá? E isso foi no interior de Recife, que a prefeitura falou assim, vocês vão construir um prédio de 130 metros aqui no interior, então vai ter que fazer ensaio em tudo de vento. Então, esse tipo de situação só ocorre, teria que estar envolvido com questão de lei de zoneamento. Mas eu digo assim, ao invés de eu estudar o que vai acontecer... Não, eu entendi. Então, mas assim, por isso que eu estou te falando, isso só vai ocorrer, deveria ocorrer sempre, mas só vai ocorrer se a prefeitura falar que vai ter que fazer. Senão, quem já construiu não vai querer nem saber, ou quem vai construir não quer nem saber o que vai acontecer no vizinho. O mundo é mais ou menos assim, né? A não ser que haja uma lei que fale, o que a prefeitura determina. Você faz esse estudo para então liberar, te dar o alvará, tá? Te dar a permissão de construção. Vai ter que partir de algum órgão municipal ou do interessado. O cara pegar, pagar o estudo deles e falar, olha, sua estrutura prejudicou a minha. Então, aí já vai entrar como problema, né? Olha, isso nós já fizemos também. Alguém reclamou que o outro prejudicou. E aí vira um processo de longos anos. Tá? Que isso pode acontecer também. Tá? Mas o ideal, assim, o ideal é sempre que a prefeitura tenha uma lei de zoneamento bem clara e falar, por exemplo, o que aconteceu com o shopping aqui recentemente, que eles falaram, a gente só vai liberar essa área para você construir esse shopping se você fizer um viaduto aqui para desafogar o trânsito. E eles não tinham feito viaduto, né? Exatamente. Nem sei se já fizeram. Já fizeram. Subiram um viaduto em 2 dias. Não deu um mês. Exatamente, porque foi assim, a prefeitura liberou que eles tinham que fazer um viaduto para desafogar o trânsito. Eles não fizeram. Começaram a tomar multa diária e fizeram em um mês. Nesse Então, caso muito aqui, disso. eu não estou vendo a diferença no relevo, não precisava? Não, aqui é plano. Não, Goiânia é plano. Goiânia é bem plano. Não. Tá? Se a gente for fazer um ensaio da Avenida Paulista, aí é o terror. A gente tem que fazer todo o relevo ali. Na Paulista deve ser interessante. É no ponto mais alto da cidade, né? Mete uma torre de 180 metros de altura ali, também. Deve ser uma coisa de louco. Exatamente. Tá ok? Alguma outra pergunta? Então deixa eu trazer a segunda turma e daqui a pouco eu te ligo o vento.